A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orar, pedir, clamar, buscar a presença de Deus enquanto ainda se o acha. Amados, a necessidade do orar, do clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Orai sem cessar. A Bíblia fala sobre orar e vigiar. Muitos estão orando, mas não estão vigiando. Muitos estão vigiando, mas não estão orando. Quantos e quantos caíram em ciladas? Muitos já caíram e muitos ainda cairão nas astutas ciladas de Satanás, o diabo ou a velha serpente, como a Bíblia nos apresenta. Quantos caíram na idolatria, na adoração de ídolos, imagens, esculturas? Muitos brincam até hoje com a idolatria. Acham que não tem problema ter uma imagem, acham que não tem problema ter uma estátua, um ídolo, que não tem problema. Muitas pessoas perderam a noção, foram enganadas pelo inimigo. Isto não tem importância, nada a ver. O que tem ter uma estátua ou ter uma imagem? É apenas para lembrar aquela pessoa, é apenas para reverenciar aquela pessoa pelo trabalho que ela fez. Amados, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que o ser humano ele tem uma tendência ao pecado, uma tendência às coisas erradas, à idolatria, à adoração de objetos, de amuletos. Se faz uma campanha do amuleto tal para marcar aquela campanha, como muitos falam, o objeto é apenas para marcar, para fazer lembrar da campanha. Quando viu, estão ali contando testemunhos que receberam o milagre, a bênção, através do objeto tal, através da imagem tal, através do ídolo tal, através da entidade tal. Não é assim que acontece em várias denominações religiosas? Começam como nada a ver, não tem importância. Começa a introduzir ensinamentos e práticas do ocultismo, do misticismo, da superstição, da idolatria dentro das denominações religiosas. E quando viu, estão cultuando, adorando, venerando estas coisas. Eu vejo, amados, muitas situações aonde evangélicos julgam outras religiões ou julgam a religião romana por ter santo, imagem, ídolos, por serem idólatras. O ser humano tem a tendência de acusar. Ele gosta de acusar, ele gosta mais de ver o cisco no olho dos outros que muitas vezes uma trave que tem no seu olho. Eu conheci pessoas
de igrejas evangélicas, de uma igreja evangélica pentecostal, muito rígida, aonde ela tinha o quadro do fundador na sua casa. Aí poderia dizer, está aí, é como se fosse um quadro de um familiar, ou um quadro de um filho, de uma filha, um quadro de casamento. Se nós pegarmos e dizermos isto, muitos que são da igreja romana poderão dizer, nós temos o quadro do santo tal apenas para lembrar dele, apenas para lembrar desta pessoa, ou uma estátua do fulano tal, para homenagear o trabalho desta pessoa. Mas começa assim, quando viu, já está orando, venerando, pedindo para que esta pessoa venha interceder por ela. Começa desta forma. Muitas pessoas querem se justificar pelos seus atos, mas acusar os atos dos outros. Não é assim? Chamam alguns de idólatras, mas estão fazendo as mesmas coisas, estão começando do mesmo jeito. Nós vamos fazer uma estátua do fulano tal para homenagear o trabalho que ele fez pela instituição. Isso nós vemos hoje, aonde em clubes de futebol tem jogadores que têm estátua para homenagear aquele jogador por aquilo que ele fez ao clube. E quando viu, estão adorando, estão venerando aquela estátua, aquele jogador. A idolatria começa desta forma. Será que muitos não aprenderam nada? Aonde a Bíblia é clara em dizer no livro de Êxodo 20, no versículo 4 ao 6, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se deve fazer, amados. É um conselho de Deus. Começa desta forma. Quando viu é de um, aí homenagearam a um, aí já tem outro para homenagear, já tem outro para fazer outra estátua, ou para fazer um quadro, ou para fazer um objeto. A idolatria começa aos poucos. Quando viu, ela está inundando aquela instituição religiosa, não tem muito mais o que fazer. E nós vemos hoje igrejas evangélicas entrando nesta situação lamentável, aonde uma igreja de referência no Brasil fizeram uma estátua para homenagear o seu líder, o seu pastor presidente, e disseram, é apenas para homenagear o trabalho dele. Assim a igreja romana começou a homenagear aqueles que também trabalharam, aqueles que fizeram. E hoje nós vemos a situação que está. Será que não aprenderam nada com a história, com os séculos? Estudaram, tiraram teologia, hermenêutica, filosofia, psicologia, estudaram as escrituras e não aprenderam nada com a história. A história nos conta como começou a idolatria, o ocultismo,
o misticismo, a superstição, através de amuletos, as esculturas, as divindades místicas, supersticiosas. E muitos vão aceitar de boa, amados. Muitos, se você falar, eles vão dizer para você: nada a ver, é apenas para uma homenagem ao trabalho deste líder. Nós não vamos idolatrar esta estátua, nós não vamos adorar. Assim, os que são da igreja romana também poderão dizer: nós temos ali o quadro do santo tal ou da santa tal, apenas para lembrar, para homenagear o trabalho que esta pessoa fez. Será que há muita diferença? Hoje nós vemos em várias denominações religiosas, onde tem práticas que nasceram nas trevas, que nasceram no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria, o círculo, as correntes, sessões, descarregos. E muitos iam dizer: pastor, nada a ver. Esta mesma igreja do círculo é a mesma igreja que fez uma estátua para homenagear o seu líder. Começou com uma prática nada a ver, coisa de louco. Você é louco em falar isto. Isto é o alicerce da igreja. Aí nós vemos agora uma estátua. Quando viu outro líder, vai dizer: o fulano tal também merece uma estátua, porque ele foi o fundador, ele foi um pioneiro missionário. Quando viu, vai começar a se lembrar: aquele merece, o outro merece. Eles trabalharam pela igreja, eles foram pioneiros da igreja. Quando viu, começa a se levantar altares de estátuas de líderes que trabalharam. Quando viu uma denominação, começa a copiar a outra, porque tem muitos que não interessa os meios, o que interessa é o resultado, e vira uma situação de contágio, onde muitas pessoas que não leem as escrituras, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não de homens, não de filósofos, não de palestrantes, hoje chama de coaches, mas sim da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Muitas pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Não é assim? Se você prega ali a volta de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, uma grande parte não se interessa por isto. Mas se você começar a pregar aquilo que eles querem ouvir, prosperidade, o ser humano é atraído pelo ocultismo, pelo misticismo, pela superstição. Olhem práticas como o Halloween, uma prática que veio e hoje se instalou até nas escolas. Nada a ver, é bonito. Se você estudar sobre a história do Halloween, você vai ver que é puro ocultismo, satanismo, que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com as coisas de Deus. Tem a ver com a morte, com as trevas. Nada a ver. É bonito, é legal, é envolvente, é contagiante. Vestem as crianças de bruxos, bruxas, esqueletos, simbolizando a morte, as trevas, e tudo é normal, tudo é bonito. O que nós vemos nos dias de hoje é Satanás entrando em várias denominações religiosas, e muitos crentes cristãos
simplesmente de braços cruzados e vão dizer: nada a ver, nós não somos idólatras, nós não somos ocultistas, é apenas uma homenagem, é apenas o reconhecimento de um trabalho de um homem de Deus. Não é isto que vão dizer, não é sobre esta frase que vão se afirmar. Amados, a Bíblia diz que o inimigo, ele é astuto, e se eu não me engano, em Mateus 24 diz que Satanás poderá, através de sinais, enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Muitos que são de Deus em várias denominações religiosas estão sendo enganados por práticas das trevas, idólatras, achando aquilo ali normal. E tem pessoas que vê o barco afundando e não saem, querem morrer junto, afogados. Existem instituições religiosas que são como um barco náufrago. Estão naufragando, o barco está afundando dia a dia. Mas muitos não querem saber. Eu nasci nesta denominação religiosa e nesta denominação eu vou morrer. Não interessa se está certo ou errado, não interessa se o barco está naufragando, se o barco está afundando. E nós sabemos pela Bíblia que o barco que está Jesus não afunda, mas Jesus não está no barco do ocultismo, no barco da idolatria, no barco da feitiçaria, da bruxaria, da superstição mística. Jesus não está neste barco. É preciso entender esta verdade. No barco de Jesus está os seus ensinamentos, a sua doutrina, o seu evangelho, a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. Mas no barco da idolatria não tem Jesus. No barco do ocultismo, das práticas que nasceram nas trevas, não tem o Senhor Jesus Cristo. Por que nós vemos hoje tantas coisas terríveis acontecendo na igreja? Sendo que o próprio Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não vai prevalecer a idolatria, não vai prevalecer o ocultismo, o misticismo, não vai prevalecer a superstição mística. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não vai prevalecer práticas que nasceram no ocultismo. E sobre esta igreja está a proteção do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, infelizmente, acham que Jesus está em todas as denominações, porque quase todas usam o nome do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Muitos, infelizmente, estão alicerciados não no Senhor Jesus Cristo, mas sim na placa devocional, na religião, na instituição religiosa que frequentam. Esperam nesta instituição a salvação, a eternidade e a vida eterna, sendo que isto quem pode dar é só o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha crer nele não venha perecer, mas venha ter a vida eterna.
mas muitos preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,16. Amados, devemos orar e clamar e pedir a Deus o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, todos os dias. Orar sem cessar. Amado Deus e grande Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, toda a opressão satânica, todo espírito de doença, de enfermidade, de miséria, de tranqueira, de praga, de maldição, sai das famílias, sai das vidas, que todo mal venha a ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do inferno, toda a contrariedade do inferno eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, toda maldição e praga que venha a ser queimada, destruída. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo mal. Sai das famílias, Pai, em nome de Jesus. Marca-nos, Pai, debaixo da Tua proteção. Marca-nos, Pai, com o sangue de Jesus Cristo e livra-nos, Pai, de todos os planos do inimigo. Livra-nos, Pai, de todo mal. Nos dê, Pai, a vitória e vitória completa. Nos dê força, ânimo, coragem, proteção, livramentos de Deus. Que todos os planos do inimigo venham ser destruídos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Pai. Abençoa a nossa família, a nossa casa. Pai, oramos pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos sim uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos sem cessar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa as famílias, abençoa o Brasil, abençoa as nações. Livra-nos, Pai, de todo mal, todos os dias. Oramos sem cessar. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, proteção, livramentos. Que Deus abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, oramos, clamamos e pedimos o milagre de Deus todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não parem de orar, amados. Orem uns pelos outros. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão junto nesta obra missionária, aonde o maior não é a instituição religiosa, o maior se chama Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.